Uberaba, Centro de Referência Especializada de Assistência Social. A gente estava conversando aqui fora do ar, né, Michele, em relação como é feito o atendimento do CREAS na cidade de Uberaba. Fala um pouquinho disso. As formas de atendimento. Isso. O CREAS, né, a gente trabalha, como eu falei anteriormente, com problemas já instaurados. Né? A gente trabalha com direitos violados. Pessoas, indivíduos, crianças, adolescentes, idosos, seja qual for a demanda, e seja em algumas situações de conflito. Negligência, maus tratos, violência doméstica, abandono, né, alguma coisinha nesse sentido. Qual que é a porta de entrada do CREAS? Né? É assim, mas como é que chega até lá? Porque a pessoa que é vítima, às vezes ela não sabe onde procurar, e exatamente, né? Então, às vezes a gente recebe muito ofício dos juizados da juventude, das promotorias como um todo, promotoria do idoso, promotoria da saúde, promotoria da infância e juventude, do conselho tutelar e também através das denúncias. A partir do momento que a gente tem os dados, a gente vai atrás da pessoa para o atendimento. Nós somos compostos lá por uma equipe multiprofissional, nós temos assistente social, psicólogo, educador social e uma advogada, que essa equipe vai trabalhar em conjunto com a vítima. Por exemplo, se for uma criança vítima de abuso, então ela vai ser atendida lá no programa pelo psicólogo, né? E essa psicóloga vai dar os encaminhamentos necessários, né? Às vezes até para um tratamento psicológico mesmo, né? E vamos trabalhar a família. Porque quando a violência ocorre dentro de casa, é uma pessoa atingida, mas essa pessoa reflete todo o contexto familiar. Ok. Fala um pouquinho da questão do abuso sexual das crianças e dos adolescentes e da questão desse abuso partindo de dentro da própria família. Hoje em dia, assim, os números são alarmantes, mas para a violência intrafamiliar, que é aquela que ocorre com o tio, com o padrinho, com o avô, com o próprio pai, padrasto, né? Então hoje o índice está bem maior do que com os desconhecidos. Então às vezes as crianças são vítimas dentro da própria casa. É um padrasto que abusa sexualmente, inibe essa criança para que ela não conte para a mãe, né? E essa violência vai se perpetuando até um certo ponto em que alguém percebe. Você está falando que o pedófilo ele não tem perfil, né? Ele não é facilmente encontrado, comumente achado na sociedade, né? Mas existem alguns indícios, né, que podem ser, de repente, pequenos, poucos, mas podem ser. Claro, claro. Quando a gente fala, né, na questão da pedofilia, é um pouco mais complexo mesmo, porque geralmente o pedófilo, ele só vai reconhecer mesmo a partir do momento que ele se torna um agressor, quando ele comete algum tipo de abuso, né, seja a própria conjunção carnal, ou então algum ato religioso, alguma coisa nesse sentido, né. Quando a gente fala que ele não tem cara, é porque realmente pode ser qualquer um, né, que aí tenha aquela atração por criança. A característica maior do pedófilo é se sentir atraído por uma criança ou um adolescente. Você falou, inclusive, de um caso aqui de Uberaba, né? Que vocês estiveram lá, né? Do shopping, uma coisa assim, não é? Sim, porque assim, onde o pedófilo vai encontrar o seu alvo, né? A sua vítima? Em locais movimentados e que tenham crianças, né? Então, assim, uma das pessoas que a gente, até desses casos atendidos, a maioria, o pedófilo abordava ali no shopping, né, na praça lá de brinquedos do shopping. Então ele chegava, oferecia balinha, oferecia o convite do parquinho, né, e é dessa forma que ele vai atraindo a sua vítima. Então por isso que é mais complicado detectar o pedófilo, porque ele não chega com a violência propriamente dita, ele vem com os atrativos, ele convence. E vocês atuaram até vocês conseguirem pegar? Sim, esse, né, que eu dei exemplo, assim, ele até foi bem divulgado na época e ele teve aí mais de 25 casos, né, que foi trabalhado dentro do CREAS. E o pior, né, Michele, que nesse caso de pedófilo, eles estão colocados em vários setores da sociedade, né? Setores religiosos, políticos, do direito. Exato. Os estudiosos, né, assim, que a gente às vezes ouve bastante falar, é uma pessoa normal, na faixa etária de 25 a 40 anos aproximadamente. Pode ser um publicitário, pode ser um advogado, pode ser um estudante, pode ser qualquer... Não é só da baixa renda, não é só uma
pessoa que mora na periferia. Pode ser um médico, pode ser um advogado, né? Não tem uma distinção de classe. E qual é a parceria que vocês têm junto ao Conselho Tutelar? Trabalho Parceria mesmo, né? A gente trabalha em conjunto com o Conselho Tutelar, porque a diferença CREA o Conselho Tutelar é o seguinte: o Conselho, ele é o órgão de direito, ele vai zelar pelos direitos da criança. Então, por exemplo, ele é o órgão fiscalizador. Ele vai lá e vê se realmente a criança está sendo vítima ou não de abuso, né? De negligência, mostrado, seja qual for a violência. A partir do momento que ele detecta isso, contra ele proteger essa criança. Então, ele tem que aplicar as medidas protetivas. E a medida protetiva, no caso, seria o atendimento que é realizado por nós lá no CREA. Então, a gente recebe muitos encaminhamentos do Conselho Tutelar. Entendi. Qual foi o último caso assim, mais complicado, mais complexo que vocês receberam lá? Olha, assim, para a gente especificar é um pouco complicado, porque hoje em dia o que a gente mais vê, né, que acontecendo é dentro de casa mesmo, os pais negligenciando com seus filhos. A gente vê muito filho abandonado dentro de casa, criança sendo cuidada dentro de uma totalmente sem estrutura, de uma casa sem estrutura, não só física, né, porque isso não conta muito, né, porque senão a gente teria que abrigar todas as crianças do município, sabe? Mas assim, o que a gente vê é muitos pais envolvidos com droga, levando droga para dentro de casa, e com isso esse envolvimento leva essa criança à situação de maltrato, à situação de negligência. Então hoje a gente vivencia muito isso, os pais negligenciando com os filhos. Infelizmente é triste, né? Lamentável, lamentável realmente. Nós estamos conversando com a Michele Carvalho, você está ligando o rádio agora, ela é assistente social e coordenadora do CREAS. Michele, existe mais algum outro detalhe do CREAS que você talvez queira colocar aqui para os nossos ouvintes do rádio? Sim, até esqueci de abordar a questão do atendimento, nós temos essas duas demandas, que a gente trabalha com a violação dos direitos e também com os adolescentes que cometeram algum tipo de ato institucional. A gente trabalha com duas medidas socioeducativas, que é a liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então a gente atende essa demanda também. Com relação, pode terminar, por favor. Não, que eu posso falar do receber mútuo também, que é uma das formas da gente receber atendimento. Qual seria o número? 3317-1500. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Geralmente quem atende é você, né? Não. Nós temos os atendentes durante o dia, né? Que são o próprio pessoal que trabalha dentro do CREAS. E à noite tem o plantonista, que até dependendo da situação, por exemplo, se for lá uma denúncia de madrugada de uma criança que está sendo espancada, no momento ele já vai acionar o Conselho Tutelar. Ok. Eu gostaria de agradecer a você pela vinda aqui ao programa, pelas informações, né? E ressaltar que a gente vai estar sempre convidando vocês lá do CREAS para estar vindo aqui ao programa para passar as novas políticas. Caso vocês tenham, né? Estejam implementando novas políticas, você seja a nossa convidada desde já. Claro, eu agradeço o convite, né, e quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente informar a nossa população daquilo que tem aqui no município, né, conscientizar de onde recorrer, o que fazer, né, nós estamos aí para isso, porque o nosso foco é trabalhar a violência e a erradicação da violência. Ok. Algo novo para 2011 no CREAS? Bom, o CREAS trabalha numa única linha, né? O que geralmente modifica é a forma de atendimento, metodologia, né? Mas nós estamos traçando métodos aí de prevenção também, né? De conhecimento mesmo, nas formas de divulgação, nas escolas, quaisquer lugares a gente vai para fazer palestras, para divulgar nosso trabalho também. Ok. Michele, mais uma vez, muito obrigado. 3317-1500 e Avenida Capitão Manuel Bravo, 6 Ok. Valeu, viu? Obrigado. Conversamos com